7 horas mais 38 minutos, 7h38. Muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã Entrevista. Nesta manhã, quarta-feira, né, gente? Hoje, dia 6 de agosto de 2025. Começou com a neblina, uma cerração já logo cedo. Um pouquinho de frio, né? Como estava na previsão. Assim começa a nossa manhã de quarta-feira. E olha, a população poderá descartar eletrônicos e recicláveis nesse sábado durante o Recicla SMI. Uma ação que está dando muito certo aqui em São Miguel do Iguaçu. E eu vou conversar com o diretor de arborização e técnico da UVR, Andrius Rafael, e com a chefe da divisão da UVR, Maiara Bauer. Bom, gente, eu acho que é um dos maiores exemplos ou das maiores analogias que a gente pode fazer quando se trata de pelo menos colaborar no sentido de reciclar corretamente o seu lixo, né? A gente até falava em off, poucas pessoas têm a oportunidade de visitar as UVRs, mas lá onde você vê aquele pedacinho de coisa, aquele pedacinho de plástico, ou aquele pedacinho aquela garrafa que você descartou de forma equivocada, quando você olha que aquilo se torna 1-2 toneladas na reta final lá da produção, aí você vê o tamanho da consequência. E isso que a gente está numa cidade bem pequena, né? Comparado aos grandes centros, então imagina só. Essa analogia eu estou fazendo só para a gente ter uma noção do que significa esse trabalho, né? E esse trabalho formiguinha. E o Recicla SMI mostrou que um trabalho formiguinha também é muito bom, né? Tá dando muito resultado. Bom dia para vocês, obrigado aqui pela presença. E vamos lá incentivar essa galera a continuar dando esse gás aí, né? Então, bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal, bom dia ao Cunhasque. Então, a gente sabe que a importância da separação de lixo ela começa em casa, né? É extremamente importante a separação. O primeiro processo da reciclagem é a separação. A gente fazer a destinação correta desses materiais, né? Principalmente se a gente não faz a separação, a gente tem a contaminação de alguns materiais que são passíveis de reciclagem, que com a contaminação a gente não consegue fazer a destinação. Garantir a coleta, fazer a destinação final e a pré-triagem a gente consegue. Porém, a separação é crucial que os munícipes façam a parte dele, né? Isso é previsto já em lei, né? É uma responsabilidade compartilhada. Então a gente precisa que os munícipes façam a separação corretamente para a gente dar andamento no processo de reciclagem, né? Então, consequentemente, a gente traz vários benefícios para a cidade, né? A gente tem uma cidade limpa, organizada, a gente tem menos focos de dengue, né? Então é uma coisa que é totalmente integrada, né? É uma consequência, né? Quando a gente faz a separação correta. Eu acho que algumas coisas na vida vêm para castigo, né? Porque a dengue ela só existe pela quantidade de lixo fora de proporção, né? Fora de lugar, né? Exatamente. Quando você tem acúmulos de materiais, né? Em alguns pontos você tem acúmulo de água, né? Nesses recipientes. E vai gerando, né, esses focos, né? E é um mosquitinho tão pequeno, né? Às vezes num reservatório tão pequeno, numa tampinha de garrafa, num potinho de margarina, num potinho de iogurte, numa latinha, e isso vai gerando um problema de saúde, um gasto público que podia ser investido em outras coisas, né? Porque a população não tem a conscientização de fazer a destinação correta desses materiais. Muito bem, e a gente tem que entender também a importância desse trabalho, desse programa, o programa do Recicla SMI, que vai acontecer no próximo sábado, e a troca que acontece, né? Que também é legal, né? É um incentivo a mais para as pessoas, porque tudo na vida é a gente entender a proposta, começar a fazer, e a partir daí, quando a gente começa a assimilar, quando vê as coisas estão acontecendo ao natural, ou seja, existe um prazer de fazer aquilo ali, né? Então eu queria que vocês também comentassem sobre isso, né? Para no sábado as pessoas mais uma vez ir lá colaborar de todas as formas, né? Sábado a gente vai... Bom dia, ouvinte. Bom dia. A minha voz tá meio ruim, mas enfim, sábado a gente vai estar a partir das 7h30 até as 11h30 da manhã.
Então o pessoal pode estar levando ali na feirinha do produtor os recicláveis, né? E também eletrônicos. Que eu acredito que tem muita gente, às vezes, que tem lá um eletrônico que não usa mais, celulares, enfim, televisões que não funcionam mais e às vezes não sabem como descartar. Podem estar levando ali pra gente também, que a gente vai fazer o descarte correto. Tá. Além disso, vai ser feito esse trabalho, o horário que o pessoal vai estar atendendo e como funciona a troca que acontece ali. Então, aí o horário de funcionamento das 8 até as 11h30, né? Ali ao lado do Paço Municipal, na feirinha do produtor. O munícipe ele vai trazer o seu material reciclável. Então a gente classifica ele por categorias. Então, plástico, papel, a gente considera ele como um misto. Então a gente paga um valor específico. Esse material é pesado. Então a gente, a partir do pesamento, né? Com esse material a gente faz a conversão em vales, né? A gente também recebe vidros que não seja temperado, né? Garrafas, recipientes. A gente recebe metal, né? Que é pode ser ferro, um inox, algum tipo assim, e também o alumínio, né? Então, cada categoria de material ele é pesado por um valor específico e fazendo a conversão em vales para você gastar na feirinha do produtor. Os vales equivalem à mesma coisa que a moeda, né? Então, que o real, consequentemente, o valor igualitário, né? O eletrônico a gente não faz a troca por vales pelo fato que alguns materiais eletrônicos a gente gasta para fazer a destinação, porque são materiais que contêm componentes tóxicos, né? Então, consequentemente, pode vir a contaminar o meio ambiente. E para a gente mandar para uma empresa especializada para fazer a destinação e a descontaminação, a gente vai gastar, né? Então, esse material a gente só faz a recolha para, consequentemente, encaminhar. Então, a gente pede para os munícipes, né, que tragam os materiais previamente separados, né? Se não for possível, traga lá que a gente faça uma triagem, né? A fim de pesar para eles terem esse retorno, né? E esse material a gente então, após a campanha, a gente encaminha ele todo para a associação, né? A AMAR, que faz a venda desses materiais, que são famílias que trabalham na UVR e tiram todo o seu sustento, toda a sua renda a partir da separação dos resíduos. É legal, eu achei muito legal essa sacada porque ela colabora com o produtor da agricultura familiar também, né? Exato, uma economia circular ali, né? Você tem tanto o pessoal da associação ganhando pela parte da recebimento dos materiais, você tem os munícipes, né, ganhando pela parte da conscientização ambiental, né? Você tem por eles terem essa retribuição dos vales, né? E, consequentemente, também você tem a parte dos agricultores da feirinha ali, né? Que recebem esse vale. Posteriormente, após a campanha, a associação, com a venda dos materiais, recolhem os vales e transformam em dinheiro para os feirantes ali. Então, para você ver que é uma economia circular que gira na nossa cidade. Então, essa é a grande sacada da campanha. É uma economia circular com uma educação ambiental e, além disso, incentivar a agricultura familiar. E nesse ponto, né, muita gente passa a conhecer, vou colocar só uma situação, né? Passa a conhecer, por exemplo, a feirinha, passa a conhecer os produtos que tem à disposição, passa a adquirir esses produtos. Então, realmente, né, além de proporcionar, como você já disse, Rafael, a cidade limpa, cidade já uma condição melhor, né? Você trouxe uma questão bastante importante ali, que vou abrir um parênteses para destacar aqui. Muitas vezes uma pessoa tem uma televisão lá, não imagina que tem produtos tóxicos, né, no meio, né? Então, não vou ganhar nada, vou descartar, vou lá deixar aqui, então vai ficar aqui. Tem que ter um cuidado, né? Também com isso, a oportunidade de você, as TVs principalmente as mais antigas, né, ocupavam um espaço enorme, então a oportunidade de dar um fim correto, né? Eu acho que é o mais fácil. Nas enchentes que a gente foi ver depois, né? Faz 1 ou 2 anos atrás, a gente viu, né, o quanto de porcaria que se grudou nas árvores, né? Onde a água subiu, né? Na vegetação, né? Então a gente tem uma noção assim de quanta porcaria ainda vai, né? Vai parar nos córregos, nos rios,
e o ambiente em si, no modo geral, fora do contexto urbano que a gente já falou, né, da consequência da dengue. Então, quando a gente começa só trabalhar na superfície desse caos, né, desse problema, a gente vê quanto que é importante um trabalho, e por isso que eu comentei no isso, é um trabalho formiguinha, mas que já vem dando bastante resultado. Gente, vamos aproveitar, então, sábado, durante a manhã, todo mundo pode poder colaborar, ajudar e ainda ganha o vale aí para aproveitar na feirinha do produtor. Bom, hoje, eu sei que para muita gente é óbvio, mas hoje o que é reciclado e o que não é reciclado de tantos produtos que vem na embalagem aí? Hoje, desde quando você acorda até você dormir novamente, né? Hoje o tanto de materiais que você gera que são passíveis de reciclagem, principalmente porque hoje tudo vem embalado. Então, praticamente quase todas as embalagens são passíveis de reciclagem. Hoje o que a gente não consegue reciclar, né, que a gente tem um grande problema, né? A gente teria os lixos de banheiro, né? Então, consequentemente, porque são produtos que estão contaminados, né? Então a gente não consegue reciclar. A parte orgânica, resto de comida, a gente consegue reciclar ele de outra forma. Hoje seria o modo corretamente fazer a compostagem, né? Fazer a parte de compostagem para a gente conseguir fazer um adubo, e isso seria o processo de reciclagem da parte orgânica. Praticamente os outros embalagens todas são recicláveis. A gente tem alguns produtos, né, que eles não conseguem ser reciclados pelo fato que a gente não tem a venda, a comercialização. Então, alguns materiais ainda a gente não tem que fazer o descarte corretamente pelo fato de que o mercado da reciclagem não consegue cumprir. Por quê? Porque o processo de reciclagem do material é muito mais caro do que você produzir um novo. Então, eu vou pegar um exemplo prático agora do dia a dia. A famosa marmita, né? Que vem lá no isopor, né? O cara comeu, o que eu faço? Tá, eu tenho ali o meu resto de comida, vai para uma lixeira específica. Tá, eu tô aqui com o recipiente, ele tá sujo, nesse caso seria contaminado. Ele é reciclável, ele não é? Qual é o processo? Hoje correto? A marmita a gente não consegue reciclar. Hoje o processo, o certo seria retirar o resto de comida, né? Encaminhar para a compostagem, e a marmita você colocar no lixo comum, que ele vai ser destinado para um aterro sanitário para o processo. Ele, devido à gordura que se adenda dentro da marmita, mesmo você lavando, ele vai para o processo de reciclagem, ele volta, ele não consegue ser reciclado, e também o custo elevado para você fazer a descontaminação desse produto. Então ele consequentemente não vai ser reciclado. E outra forma de isopor consegue reciclar hoje? E alguns tipos de isopor, sim. A gente tem uma empresa que faz a recolha. Alguns isopores que não acumulam água, que absorvem água, a gente consegue estar reciclando, sim. Mesmo ele estando sujo, algum tipo assim, consegue fazer o processo de reciclagem. A marmita em si, não. Principalmente por esse processo, né, do custo elevado e ser muito mais barato você fabricar um novo do que você tentar reciclar. Então, o que tem que ser pensado, né? Tem que se pensar na vida útil do produto, na cadeia do produto. Ele é passível de reciclagem, então a gente tem que pensar lá na frente, né? Hoje, embalagens plásticas, nós temos e isso, um pouquinho que eu fui lá no VR um dia ver, a gente fica um choque, tá? Eu acho que valeria a pena a gente começar a mostrar isso para as crianças também, para elas começarem a assimilar isso, porque nunca parei para pensar até ir lá. Por exemplo, os plásticos, embalagens plásticas hoje, desde produtos de limpeza a refrigerantes, elas têm cores. Umas são transparentes. Na hora, em casa, seria o ideal eu separar por cores também e entender, porque cada plástico lá tem um valor, né? Tem um tipo de resistência. No meu ponto de vista, como eu estou à frente há algum tempo já da parte da UVR, eu vejo assim, não seria necessário você fazer essa pré-separação em casa, pelo fato de que quando o coletor dele vai coletar a sua bolsa de ráfia, vai levar até o caminhão, fazer consequentemente o despejo e vai devolver a sua bolsa. Esse material ele vai estar acondicionado num bag, ele vai ser levado para o VR e ele vai passar numa mesa de triagem. Então, no meu ponto de vista, pensando por eficiência,
não precisa ser feita essa pré-triagem, você pode estar acondicionando, desde que o material não possua, né, nem algum tipo de contaminante, né, tentar tirar todo tipo de resíduo que existe dentro. Por exemplo, você tem aqui boa água sanitária, tentar despejar toda, passar uma água para não ter esse tipo de odor dentro do recipiente, para não ficar resíduos, porque é um produto que, se exposto ao sol, né, pode vir fazendo algum tipo de ferimento, algum tipo de coisa. Você também tentar reutilizar todo tipo de líquido que possui dentro desses recipientes para eles estarem vazio, né, para a hora que ele vai para o processo de triagem. Principalmente por quê? Porque na mesa de triagem, quando eles vão fazer, eles vão furar esse material. Por quê? Ele vai para uma prensa. Então ele tem que remover o ar dentro deles. Então você pensa, se ele vai passar numa mesa de triagem e ele tiver algum tipo de líquido, a partir do momento que você vai furar esse material, ele vai derramar na mesa. Ou na mão do coletor que está fazendo essa operação. Então são pequenos pontos importantes. A população tem as bolsas de aço para fazer o acondicionamento. Não precisa separar por cor, só simplesmente colocar o material adequado. Limpo, de preferência. Um pote de margarina, fazer a limpeza, fazer um enxágue, uma água, caixinha de leite. O pessoal às vezes deixa um resto de leite dentro da coisa. Isso, consequentemente, quando vai lá, também vai ser prensado, vai ser furado. Então, para ajudar no processo de reciclagem, é isso que a gente pede para a população. E separar, evitar colocar resíduos orgânicos dentro da bolsa de aço. Porque hoje o material reciclado, se ele tiver acondicionado corretamente, de maneira simples e eficiente, ele pode ficar mais de 30 dias num lugar acondicionado. Não vamos dizer que isso vai acontecer, né? Porque a gente tem um cronograma hoje estruturado acontecendo na cidade e na parte rural do nosso município. Mas é fácil de entender o que você quer dizer. É simples, se tiver um resto de comida lá, o cara colocou dentro de uma bolsa que fica dentro de um estoque, qualquer um sabe que vai entrar animais lá, vai ter... E além disso, os próprios resíduos vão entrar em decomposição. Então você vai ter, né, a proliferação de bactérias, esse tipo de coisas, né? E consequentemente o odor, né? Você vai sentir o odor. Então, na verdade, o lixo reciclável ele não fede, né? Ele não pode feder. Então, se ele tem mau cheiro, é porque o processo não foi feito eficiente. Uma última, vamos aproveitar o tempo aqui, e fica já aberto para a gente falar mais sobre esse tema, porque é um tema que tem muitos produtos hoje, então gera muitas dúvidas. Uma delas é contra as garrafas, né? Hoje, uma vez a gente tinha um padrão de garrafas, né? Tanto de refrigerante, estou falando de vidro, né? Tanto de cerveja, mas hoje eu percebi que tem eu queria entender isso, porque tem algumas garrafas de cerveja que não são retornáveis, outras que são retornáveis, nesse sentido, se é uma questão da indústria só, e o que pode ser reciclável, não reciclável. Uma vez eu lembro que long neck não se reciclava, então isso gera um monte de dúvida na população em geral. O que eu faço? Coloco, não coloco? Hoje a parte de vidros, ele não sendo temperado, né, aquele vidro que espatifa, são para-brisas de carro, são portas, né, blindex, que elas têm um processo diferente, né? Eles fazem um temperamento no vidro para ele ter resistência, né, para ele ser mais forte, e para quando acontecer alguma quebra, ele não se espatifa, ele não quebra em vários pedaços, né? Mas referente às garrafas, praticamente todas você pode encaminhar para o processo de reciclagem, mesmo sendo aquelas retornáveis. Algumas retornáveis a gente consegue fazer uma destinação diferente do que seria. Por exemplo, a long neck, hoje a gente vende ela para o caco, ela volta para a indústria para fazer garrafa novamente. Então, basicamente, ela é reciclado. Ela só não é retornável no processo de consumo, né? Mas para o processo da indústria, ela volta para fazer garrafa. Hoje a gente consegue até uma quantidade aí grande pelo nosso município, igual você falou, pequeno. A gente vendeu, na semana passada, a gente chegou a 20 toneladas de vidro num mês. Caraca. Então, tipo assim, é uma grande quantidade de vidro, e você está fazendo a destinação correta. Então, ele está voltando para o processo. Vai ser feito novamente garrafas que vão voltar para o processo. É a economia circular funcionando. E, nesse ponto, qual a forma correta da gente disponibilizar isso pro coletor, que o cara que está chegando na tua casa, para não acontecer nenhum acidente, né? Porque é vidro, é delicado, pode quebrar, enfim.
O vidro, se ele tiver inteiro, não tiver nada quebrado, você pode colocar normalmente na bolsa de ráfia, né? A gente pede aí que não faça o acúmulo excessivo de garrafas devido ao peso, né? Porque a gente tem que pensar, gente, que o processo de reciclagem ele ainda é muito manual. Então a gente precisa de pessoas por trás do processo, né? Desde a coleta, da destinação, da separação, do enfardamento. Então são pessoas que estão trabalhando, não são máquinas. Então a gente pede aí a separação corretamente, né? Que coloquem na bolsa a partir do momento que tiver o vidro danificado, quebrado, que seja colocado dentro de uma garrafa PET, numa caixa de papelão, dentro de uma caixa de Tetra Pak, que é o leite, né? E identificar vidro quebrado, que lá no processo de triagem a gente vai remover ele antes de passar pela esteira. A gente já vai fazer a destinação correta onde vai os vidros consequentemente. Por quê? Porque evita o corte, né? Dos coletores, evita o corte e a danificação da esteira de triagem. Então são várias coisas que estão interligadas, né? Quando a gente passa a ter um pouco de empatia, começa a entender um pouco como é o serviço, é só prestar atenção como que eles passam na frente da sua casa, né? Que o negócio tem que ser rápido. Eles estão trabalhando, cobrindo uma cidade. É uma cidade pequena, mas são 30 mil habitantes aí que... então eles vão passar residência por residência e o negócio tem que ser ágil. Não dá pra ficar analisando muito, né? Se você colocou vidro quebrado ou não. Então identifica, não custa nada para você ali. É simples, já fez boa parte. Quem já está separando já está com a metade do caminho andado. Então se quebrou o vidro, deixa numa embalagem separada, né? Providencia ali e deixa avisado, tá? Que é o mínimo, porque o coletor ele não vai ter tempo de analisar se tem alguma coisa quebrada ou não, e aí pode provocar um acidente e fora o desconforto lá para quem está trabalhando na linha final, né? Gente, eu quero agradecer aqui. Nosso tempo já acabou, né? Mas teria muito assunto e a gente vai voltar aqui para falar simplesmente só da separação, porque tem muito detalhe, muita coisinha, né? A gente não falou de papel, por exemplo, né? A gente pode abranger mais os plásticos. Hoje tem vários tipos de plásticos, né? Então bastante coisa para a gente conversar, mas lembrar aqui que a população poderá descartar eletrônicos e recicláveis nesse sábado durante o Recicla SMI. Eu conversei com o diretor de arborização e técnico da UVR, Andrius Rafael, e com a chefe de divisão da UVR, Maiara Bauer. Muito obrigado a vocês. Está chegando Luciane Reulon. Eu volto às 11 com a Tatiele Schunemann. Até lá. Você acabou de ouvir